Bom, o pessoal que está chegando agora é a primeira vez, eu sou Eduardo Fera, tenho uma trilha de experiência dentro da área de educação, sou formado em filosofia, em história, sou pedagogo, trabalhei muitos anos com o magistério, me aposentei no magistério, foram 33 anos de magistério, né? Quer dizer, e cursos, hoje eu desenvolvo cursos de formação de professores, palestras, assessorias nas escolas, assessoria pedagógica, então fico nessa área, mas hoje eu estou com o pé fora do acelerador, né? Bem devagar, devagarinho, que estou que nem um Martinho da Vila, né? É devagar, é devagarinho, aquela loucura já foi, né? Agora tem que ser só em função do prazer, e é um prazer enorme estar aqui nessa noite com vocês. A dinâmica é muito simples, pintou uma dúvida, quer fazer uma observação, levanta a mãozinha, a gente dá um pause, você fala, tá? É bem assim, é bem tranquilo. E eu fui buscar em Confúcio, né, a busca pela sabedoria e a superação. E eu trago para você, né, uma imagem, né, de vida, né, de crescimento, sugere um crescimento perante uma rocha, né, perante uma montanha, né, como se fosse um grande obstáculo a ser transposto, né? Muitas vezes nos vemos assim emaranhados, nos sentimos pequenininhos, né? Diante das dificuldades. Olá, seja bem-vinda, Luciana. Então, o nosso objetivo nessa trilha, nessa troca dessa noite, é justamente compartilharmos aqui um contato com alguns elementos da filosofia oriental, porque a nossa formação na escola foi muito em cima da filosofia ocidental, né? Grécia, Roma, tal, né? E pouco, né, nós tivemos de informações sobre esse modo de pensar diferente o homem e o planeta, né? Então, é dentro dessa ideia que eu separei a nossa proposta de hoje. Então, alguns ensinamentos do Confúcio, então eu vou fazendo uma breve explicação do momento que ele vive, qual era a situação do local que ele viveu, qual foi a sua trajetória, mas, fundamentalmente, o seu pensamento. Tá? Então, nós vamos caminhar aí. Não vamos usar a linguagem, né, o sociologuês, o filosofês, nada disso, né? Vamos ser bem claro, bem objetivo, vamos nos fazer entender, né? Estamos na mesma caminhada. Então, repara, após essa introdução, é possível a gente parar e pensar um pouquinho o quanto, né, a sua filosofia do Confúcio pode contribuir para te ajudar, para me ajudar no cotidiano, no dia a dia, né? Na relação que nós temos com as outras pessoas, nas relações que nós temos conosco mesmo, né? O estar no mundo. Então, vamos lá, aperto, sinto que o Fera sumiu. Bum, olha lá. Aí está o Confúcio, né? Considerado o maior filósofo chinês de todos os tempos, né? O confucionismo representa, quando a gente fala confucionismo, é o conjunto das ideias de Confúcio, né? Então, ele tem um papel fundamental no modo de ser chinês, né? No pensamento na China. Na concepção de Confúcio, ele não estava preocupado em criar uma religião, né? Não é uma religião, é um conjunto de ideias, né? É uma filosofia. É o principal guia espiritual que você tem na China. E nós vamos entender por quê. Como os grandes filósofos, né? Ou aqueles que passaram por esse planeta por muitos anos, ele não escreveu absolutamente nada, né? Quem vai escrever são as pessoas que o seguiam, seus discípulos, né? E esses textos foram colocados
numa obra Analectus, né, que é um conjunto de frases, de ensinamentos do Confúcio, que foi anotado lá pelos seus discípulos. É a principal fonte de informação que nós temos do pensamento do Confúcio. Tá? Então, Confúcio, localizei historicamente, falei que ele não está preocupado com uma religião, ele está preocupado com uma forma de pensar, que desenvolva a sua sabedoria e torne a sua vida melhor. Essa é a preocupação de Confúcio. Então, aí o lugarzinho que ele nasceu, deixa eu pegar uma canetinha aqui, que eu sempre gosto de usar caneta, é a profissão, não tem jeito. Né? Então, aqui, ó, né? Ele nasceu aqui onde está vermelhinho, região de Shantung, né? Hoje, né? Shandong, né? Hoje Shantung. É o lugar repleto de relíquias da passagem de Confúcio na China, né? Na vida dele. Então, você tem a casa onde ele morou, a floresta que pertencia à família, né? O templo que ele faz na casa, que se constrói na casa. Então, a mansão da família, a floresta, e lá você, quando tiver a oportunidade, se um dia for viajar, for conhecer, você vai sentir, né, um clima, uma atmosfera, né, muito diferente, muito tranquilizador, muito, vamos dizer, traz um alento àquela atmosfera. A China, na época de Confúcio, estava dividida. Tem autores que falam de feudalismo na China. Né? Como é uma questão muito complexa, historiográfica, a gente pode dizer que a China estava dividida em vários estados, pequenos reinos, alguns médios, alguns maiores, que lutavam para se impor e dominar todo aquele território que está vendo lá. Vendo? Então, ela estava dividida em vários reinos. Então, era uma época de guerra, de violência, a época que ele viveu. Estima-se que nessas guerras, 400 mil pessoas foram decapitadas, entre homens, mulheres, crianças e idosos. Tá? Então, havia uma luta por terras, uma luta por ambição, e nesse clima sai o Confúcio, né? Indignado com aquela situação, e trazendo, percorrendo o território chinês, instruindo seus discípulos, dizendo assim: uma outra forma de vida é possível. Uma outra forma de existência é possível. Mas, para isso, é necessário que você tenha sabedoria. Sabedoria na sua ação, sabedoria na sua reação. Né? Não se preocupava com a morte. Né? Eu estava falando agora há pouco para a Marfida que essa semana, né, a Gal e o Rolando Boldrin, né? A pandemia trouxe a morte muito próxima de nós. Né? E, ao contrário do que Confúcio prega, né, nós ficamos nos preocupando com a morte. Né? A morte é fato. Ela virá. Que venha branca, que venha de branco, que venha com os cabelos soltos e me abrace e me envolve. Por quê? Porque é fato. Ninguém vai ficar para semente. Então, situações como essa nos levam a pensar a vida. É na vida que nós temos que pensar, não na morte. Porque ela é fato. Agora, a nossa vida está sendo. Então, eu ainda posso mudar. Eu ainda tenho coisas para conquistar. Mas, para isso, eu preciso me conhecer, eu preciso ter sabedoria, saber me relacionar, melhorar, como aquela plantinha que a gente viu na tela 1. Né? Crescer, aflorar. Então, repara, não tinha interesse em assuntos religiosos, metafísicos, não. Ele se preocupa, não se preocupava com a morte ou com a alma, mas acreditava que havia uma lei de equilíbrio entre o céu e a terra. E essa lei perpassa pelos homens que estão nesse meio. Né? Então,
o céu, a terra e o homem que vive sobre a terra. O princípio básico aí do Confúcio é a busca do caminho do equilíbrio. Tchan, tchan. 500 e pouco antes de Cristo, ele já falava da busca de um caminho de equilíbrio, né? Quer dizer, então era um equilíbrio necessário por conta daquela guerra que ele estava vendo, por conta daquela situação horrorosa da China daquela época, de miséria, de pobreza, de disputa de terras, etc. Então ele falou, tem que haver um equilíbrio entre a vontade da terra e a vontade do céu. E o céu. Né? Muito para o céu dá ruim, muito para a terra dá ruim. Então tem que haver um equilíbrio. Né? Então, olha a onda, né? Tem que haver um equilíbrio. Beleza? Vamos lá, fera. O que desejava, então? Ensinar as pessoas a viverem com sabedoria. Pessoas com sabedoria. Definir a forma pela qual nós, seres humanos, devíamos proceder no dia a dia, na vida diária. Filosofia, gente, não serve para a gente ter na estante. Filosofia tem que ser para o nosso dia a dia. Filosofia não é decoração. Quanto livro de filosofia o Fera tem? Não adianta, se o Fera não leu, se o Fera não aplicou, não resolve nada disso. Né? Aliás, hoje em dia tem até painel de livros de biblioteca tal para você colocar atrás para ficar bonitão. Né? Seus ensinamentos tratavam as questões morais e éticas. A prática do bem, da sabedoria empírica, ou seja, colocar a tua sabedoria na prática, praticar o bem, nas suas relações sociais, nas suas relações com os outros. Sua doutrina ou pensamento vai estabelecer um rígido código de princípios, de atitudes, que vai passar de forma de pai para filho, que vem até os dias de hoje. Então, isso está impregnado no pensamento chinês. Tá? É por isso que a gente não consegue entender muitas coisas do que eles fazem, né? Porque a gente tem uma postura de mundo ocidental, baseada numa filosofia ocidental. E lá eles estão buscando um equilíbrio entre o céu e a terra. As ideias, portanto, são de plano social, moral, político e econômico. Aí o equilíbrio. Olha, vocês não sabem como eu sofri para equilibrar essa balancinha aí, para bater essa foto, viu? Brincadeira, tá, gente? Foi no Google Imagens, tá bom? Bacana, né? Aliás, tem uma explicação para isso, mas depois a gente vai falar disso em dezembro, tá? Em dezembro você não perde que a gente vai falar dessas pedrinhas aí. A harmonia e virtudes, né? O que ele diz? Uma das ideias fundamentais era que a natureza e o universo estão em harmonia. Quem bagunça somos nós. E isso deve ser aplicado também aos homens. Os homens, portanto, têm que entrar em harmonia com a terra, né? Com os outros homens, com o mundo. A harmonia é a ordem, iriam prevalecer se as pessoas respeitassem o quê? Simples, as leis. Desse bons exemplos. Vivessem em harmonia. Os atos externos, né, baseados em 5 virtudes. É simples. Bondade, honradez, decoro, sabedoria, fidelidade. Essas são as 5 virtudes necessárias para você viver em harmonia, vai dizer o Confúcio. Bondade, seja bondoso. Mas bondoso não é para você se engrandecer da sua bondade. É ser, por princípio, bondoso. É deixar alguém entrar primeiro.
Ser bondoso. Servir um prato de comida para quem pede, isso é bondade. Bondoso. Não importa o que já fez, o que deixou de fazer, é passado. Seja bondoso. Né? Honrado, assumiu, falou, está palavreado. Haja com honra. Tenha honra de si. Olha o quanto você é capaz, Malu. Olha o quanto você é capaz, Miriam. Olha o que você já fez na vida, Rosana. Você tem que se orgulhar dos seus feitos. Não é todos que conseguem fazer o que vocês já fizeram. O que eu já fiz, o que a Luciana já fez. Nessa trilha, nessa busca, né? Com sabedoria, é aí que pega. É aí que pega. Muitas vezes nós nos ausentamos desse saber. Muitas vezes nós tropeçamos nesse saber, nessa sabedoria. De bobeira. E fidelidade. Seja fiel a esses princípios, a esses atos. Seja fiel a você mesmo. Não se engane. Né? Vamos lá. Acreditava que a virtude era um remédio para todos os males. Aí é que vem a ideia, né? Individual. O Junzi, né? Cavalheiro. O confucionismo considera o homem bom e possuidor do livre-arbítrio. Então, ele vai dizer, olha, você, como ser humano, é bom. É bom. A virtude é a sua recompensa. Quer dizer, então, o que você faz de bom é a sua recompensa. A virtude perfeita é o yin, né? Significa controle sobre si mesmo. Opa! Pegou, chegando. Controle sobre si mesmo. Mas você fuma. Cadê o controle? Mas você bebe. Eu bebo, mas bebo socialmente. Né? Chegou a ideia do saber. Né? Olha lá, o controle de si mesmo. Qualquer coisa você já responde de atravessado, já brigou com o marido, já brigou com a mulher, já brigou com o filho, já brigou com a tia, porque foi o impulso, né? Sem o controle de si mesmo. Para conhecer a si mesmo, para controlar a si mesmo, você precisa conhecer a si mesmo. Rever os seus vícios e as suas virtudes. Né? Vício que a gente faz constantemente, sem parar para refletir, são aquelas ações impensadas. Né? Como é que uma coisa como cigarro pode me dar prazer se vai me dar falta de ar, se vai me dar problema no pulmão, se vai me dar problema alérgico na família, nos meus descendentes? Não é isso? Quer dizer, então, peraí, tem que ter um controle sobre si. Ai, chocolate! Chocolate, chocolate, chocolate! Bariátrica? Opa, viva a bariátrica! Por quê? Porque ao comer, eu como por impulso. Ao falar com as pessoas, eu falo com impulso. Para! Não fale por impulso. Confúsio. Legal? Confuso. Não fale com impulso. A bondade indispensável, né? A virtude só será completa quanto a serviço da sociedade. Né? Então, essa é a harmonia. O meu agir vai afetar a Miriam, vai afetar a Malu, vai afetar a Rosana. O que a Rosana faz no mundo afeta a mim, a Miriam, a Malu e mais 50 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas e assim vai. Não fazer aos outros o que você não gostaria para você. É simples. Mas a gente faz, né?
Mas a gente, para mandar um para aquele lugar, não precisa muito, né? Mesmo se for em pensamento, já mandou, tá? Já mandou. Não vem com essa que, eu segurei, mas você já mandou. É isso que ele fala, né? Seja fidedigno, né? Fidelidade. Inclusive no pensamento. Vamos lá. Sobre nossos relacionamentos. Ele fala, existem 5 relacionamentos do homem que merecem a atenção. Primeiro deles é o relacionamento que o governante tem com os súditos. Um segundo relacionamento é o do pai e filho. Terceiro, marido e mulher. Irmãos, mais novos e mais velhos. Membros de uma comunidade. Então, veja bem. Se esse relacionamento, marido, mulher, filhos, irmãos, deu ruim, a relação pai e filho vai dar ruim, a relação governo e súdito vai dar ruim. Não está tendo harmonia. Você pode ter o melhor governo do mundo, mas se você não tiver o equilíbrio na família, sua vida é um inferno. Não vai estar bom para você. Você pode ter o pior governo do mundo, e não vamos dar exemplos. Imagine o pior. Mas se aqui você tem uma relação harmoniosa, esse passa. Você equilibra. Se aqui a relação é harmoniosa, você segura as pontas. Então, ele está dizendo, governo e súdito, pai e filho, marido e mulher, irmãos mais novos e mais velhos, na hora da partilha de herança, Confúcio também já deveria saber o que dá, né? Harmonia, gente. Harmonia, né? E membros da comunidade. Nos 4 primeiros, uma pessoa era considerada superior à outra, e assim merecedora de respeito e obediência. Então, o governante é superior ao súdito. O pai é o exemplo para o filho. O marido deve ser fiel à mulher. Né? O irmão mais novo deve seguir os passos do irmão mais velho, as orientações do mais velho. Em troca, a pessoa considerada superior deveria servir de exemplo, então. Para isso, ela teria que ter moral, ética, né? Servindo de exemplo para toda a população, para toda a comunidade. Os governantes malvados, vai dizer Confúcio, né? Eram responsáveis pelas más ações dos seus oficiais e súditos. Se aqui for ruim, tende-se a deteriorar a família, tende-se a deteriorar as relações interfamiliares e interpessoais. O cara sabia, né? O cara sabia muito. Da mesma forma, um pai era responsável pelo comportamento do filho, que a gente mais vê hoje. A mãe já chega na escola dizendo, professor, eu não sei o que eu faço com meu filho. Minha senhora, se a senhora que vive com ele há 14, 15 anos não sabe, imagina eu, que conheci ontem. Olha, é isso que nós perdemos, né? O responsável deve ser responsável mesmo, né? E não só pôr no mundo, né? Uma pensa que pôr filho no mundo é fácil? Não é fácil, não. Quanto que a gente tem que abdicar? Quanto que a gente tem que se conter para ser o exemplo? E graças a Deus, deu certo. Então, estamos certos, estamos no caminho certo. Seus ensinamentos de caráter ético exercem uma poderosa influência, então, no pensamento chinês. E aí vem a preocupação dele com o governo, a preocupação dele com a família, que eu já adiantei para você. E a tradição chinesa que incorporou esse pensamento de honra à família, do aconselhamento dos ancestrais, e trouxe até os dias atuais. E aí nós entramos no primeiro
ensinamento assim que eu selecionei para hoje, né? Não é foi o primeiro ensinamento dele, mas é a primeira fala, né? O homem pequeno pensa que pequenos atos de bondade não trazem nenhum benefício e não os pratica, e que as pequenas ações do mal não fazem mal e não se abstém delas. É, malzinho aqui não faz mal, né? É coisinha mínima. Jogar um papelzinho aqui, né? Pequeno. Consequentemente, sua maldade se torna tão grande que não pode ser escondida. Ele está sempre praticando essas pequenas maldades, ela vai se acumulando e vira uma grande maldade. A grande maldade do nosso planeta hoje é não respirar. A grande maldade do nosso planeta hoje é o desequilíbrio ambiental, né? A falta de equilíbrio do Confúcio. Eu só derrubo árvore, eu não planto. Né? Tá aí. Manda fumaça para a atmosfera. Manda poluição. Todo mundo de carro, que beleza. Né? E o meio ambiente agradece. A pequena maldade vira grande e ninguém consegue esconder mais. E sua culpa é tão grande que não pode ser perdoada. O desastre que nós estamos causando ao planeta, nós já estamos pagando o preço. A natureza não perdoa. Né? Nunca despreze o que você tem hoje. Isso aí é uma fala do Fera sobre o Confúcio. Tá? Alguns trabalham descontentes com seus chefes. O chefe passa, ele está lá escrevendo. O chefe passou, ele cruza o braço, dá uma esticada, vai tomar um café, né? Dá um giro. Espera aí que eu vou ver se o outro veio lá no setor e tal. Ora, com seus colegas, passa a agir com falta de vontade. Faz as coisas tirado no automático. Né? A Denise manda eu lavar a louça. Ela manda mesmo. Ela manda mesmo. Eduardo, hoje você vai lavar a louça. Ela manda. Já virou hábito em casa que nós dividimos os afazeres domésticos. Ora, eu não posso lavar a louça de qualquer jeito, sem vontade. Eu tenho que lavar a louça com o mesmo carinho de quem fez a comida. Com o mesmo carinho de quem foi ao mercado buscar os ingredientes. Então, aquilo que você está fazendo, dê importância total. E aí, ó, essa coisa aqui do celular, né? Está falando no almoço, está conversando com a família, os caras estão lá. Você está falando com as paredes, né? Então, olha lá, dê importância ao seu trabalho, seja lá o que você fizer. O mais simples da vida é pendurar roupa, então eu vou pendurar com alegria e com vontade. Né? Eu vou feliz fazer aquilo. Por quê? É num pequeno gesto que eu vou modificar a minha forma de ser. É assim que eu vou ser bondoso. É assim que eu vou ser ético na prática. É assim que eu vou alcançar a sabedoria. Agir como o cara lá que fica fingindo que está trabalhando não se justifica pela importância do trabalho, pois não está sendo fiel nas pequenas coisas. Então, se eu só passar a buchinha, né, enxaguar o prato lá e pôr para secar, eu não estou sendo fiel com a Denise, que me preparou jantar tão delicioso, com tanto carinho. Né? Então, ela merece também o meu respeito. Né? E assim, o meu com ela, o da Luciana, que preparou esse ambiente para nós, com carinho, com vontade. Né? A Malu, que largou o que estava fazendo para vir aqui com vontade. Né? Olha que harmonioso que é, olha que bacana que é. Quem não valoriza as pequenas coisas, uma aula do Fera, não é digno de grandes coisas. Se a gente não valorizar, né, o grãozinho da areia, como é que eu vou entender a orla da praia? A beleza que é isso? O que é a beleza da orla?
é um monte daquele pequeno grãozinho por extenso. E milhares, e milhões, e milhões, e milhões. Aí ele se torna belo. Então, as pequenas coisas vão nos tornar mais alegres. Né? Meu Deus, muito obrigado, porque hoje eu abri os olhos. Acordei. Nessa altura do campeonato, moçada, é uma bênção. Você tem que vibrar. Opa! É 5 horas da manhã, acordei. É isso mesmo, você tem que vibrar. Porque nem todo mundo acorda, pô. Então, vamos valorizar essa experiência, né? De encontrar alguém na calçada e conversar com esse alguém, lembrar as caminhadas, lembrar da infância, da adolescência, da maturidade. Né? Não se preocupe com a morte, vai dizer o Confúcio. Se preocupe com a vida. Se tiver alguma tarefa, faça da melhor forma, com total empenho. Né? Se te derem o troco a mais, devolve, pô. Seja fidedigno, né? Seja fiel, seja honrado. Não deseje mal para o outro. Se você não deseja aquilo para você, então não faça aquilo para o outro. Bacana, né? Sol e a lua brilham sobre todos sem parcialidades. Né? Ele está dizendo aí, alguns têm mais oportunidades do que outros, de fato. Isso deve-se à formação familiar, à formação escolar, se deve à questão financeira, sem dúvida. Porém, todos nós temos capacidades e habilidades, independente da nossa condição econômica, independente da nossa família, independente da nossa formação. Nós temos a capacidade e habilidade. Nós podemos estudar como estamos fazendo agora, podemos pensar como estamos fazendo agora, trocar o aprendizado como estamos fazendo agora. Isso significa que há 30 minutos você era uma pessoa e agora você é outra. Você começa a crescer, você começa a dar frutos. E não para. E não é por causa do fera, é por causa de você. Você foi buscar, você foi de encontro a esse algo mais. Mesmo que tenha menos oportunidade, você pode ser melhor a cada dia. Menos que você tenha menos oportunidade, você pode ser melhor a cada dia. E aí a gente não entende, né, aquele churrasquinho da calçada em frente ao bar, como aquelas pessoas com condições financeiras, né, muito precárias ficam imensamente felizes. A vida vai levando, né? Repare, é a valorização daquele momento altamente prazeroso, mesmo que humilde, né? Mesmo que contado, né? Mas valorizar o pouco que tem. Quer dizer, você tem capacidade, habilidade. Não se compare com os outros. Para que sofrer? O fera não vai se comparar com o Tarcísio Meira nunca. Ele é bobo, ele não quer sofrer. Né? O Tarcísio Meira era o grande galão, o fera está aqui na Penha. Né? É um grão de areia, ele vai compor a orla lá da praia. Tá bom? Então, não se compare com os outros. Não tem um outro como referência. Seja você mesmo, com você mesmo. Olha quando a gente começou esse papo, olha como a gente está. A gente começou meio assim, tímidos, tímidas. E olha quanto que a gente está falando, né? Está crescendo. Alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mão aí. Alguém? Todos temos essa oportunidade de sermos melhores a cada dia. Não é? Miriam? Quer falar? Não, estou concordando com Confúcio, maravilhoso. Beleza. Então, vamos em frente. Se quiser falar, o pessoal levanta a mãozinha, a gente dá a palavra aí. Próximo. Aí, vai. Aí. Quando o vento sopra, a grama se curva.
Ainda bem que ela se curva, porque senão ela seria arrancada do solo, né? Se ela fosse tão rígida que não se curvasse, ela seria destruída pelo vento. Trata-se da virtude da humildade. O contraponto à vaidade. Não seja arrogante, narcisista, né? Nada. Tenha a virtude da humildade. Né? O Sócrates já falava lá, né? Só sei que nada sei. Né? Olha, o que Confúcio está falando? A mesma coisa. Seja humilde. Né? Não se deixe levar pela vaidade. Né? A vaidade, muitas vezes, faz com que você projete sonhos impossíveis de ser alcançados. Né? A arrogância te torna uma pessoa de convivência difícil para com o outro. Então, não seja arrogante. Né? Não fique que nem Narciso, né? Contemplando a sua própria beleza, seu próprio rosto. O mundo não é o seu umbigo. Né? A humildade permite que você aprenda coisas novas. Não sei, quero aprender. Ferramenta do WhatsApp, que é a nossa temática aí da agenda, não é isso? Ferramenta do WhatsApp. Gente, o WhatsApp tem coisas que você pode fazer lá que a gente nem imagina. A gente só fica naquela do grupo, né? E aí tem um monte de técnicas aí, de coisas que estão ali que você pode usar para outros fins. E a gente não sabe. Né? Olha que bacana o conhecimento, olha que bacana, alguém que conhece e vem partilhar. Né? E não de forma impositiva, de uma forma, pelo contrário, humilde, porque esse é um momento que eu também aprendo. Bem-vinda, Cecília! Seja bem-vinda! Aquele que é humilde supera o obstáculo da vida. Né? Coloca-se em pé novamente para superá-los. Vivendo em um mundo que nos faz expor o tempo todo sucesso. Facebook. Né? Olha, agora eu estou aqui na ponta do Himalaia. Olha, agora eu estou aqui em Cusco, em Machu Picchu. Né? O tempo todo é o sucesso, é o sucesso, é o sucesso. Olha, como é que eu vou colocar eu aqui na lavanderia, sendo feliz com meu filho, com a minha mulher, com o meu cachorro? Isso aqui eu não vou colocar, não. Né? Se eu não tivesse essas grandes viagens, se eu não tivesse cenário maravilhoso, isso aqui eu não vou publicar, não. Né? Então, olha lá, nós vivemos o tempo todo obrigados a expor nosso sucesso. Só que a gente vive num mundo que o não é possível. O não é possível. Às vezes você faz tudo certo e deu ruim. E assim vai. A gente não tem um controle disso. A gente tem um controle de como se comportar perante o fracasso. E nem sempre a Luciana vai acertar tudo, nem sempre o Fera vai acertar tudo. Se nós tivéssemos assim, não estaríamos aqui, seríamos os deuses. Né? E não, nós estamos aqui para errar e acertar junto. Né? Dificuldade de conviver com o fracasso. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que o Confúcio está falando. Bem prático. Deu ruim? Espera aí, onde eu errei? Por que eu errei? Por que eu não conquistei? Então, eu tenho que mudar isso, isso, isso. O não é possível, o não pode acontecer. Fiz tudo certinho, deu ruim. Olha, reinvento. Eu tenho a capacidade, eu tenho a habilidade. Reinventa. Então, eu segui esse caminho, agora eu vou seguir esse, vou tentar fazer dessa forma. Né? E aí, você faz como a grama. Você curva e volta. Curva e volta. Esperta a grama, né? Porque se ela ficasse rígida, o vento a levava embora. Frustrações ou erros são ocultados, mas são reais. Né? A gente vê pequenas empresas, grandes negócios. Opa, legal, é só sucesso. É só sucesso. Ninguém coloca, olha, pequeno empreendedor perde casa, família, carro. Ninguém vai colocar isso, porque todo mundo está dizendo que você
tem condição de chegar ao sucesso. Ora, calma, gente. O sucesso é possível, mas às vezes você canta bem, tem uma boa música, tem um bom empresário e a sua carreira não vai. Ora, não vai como cantor, vai como compositor, não vai como compositor, vai como pintor, vai como mecânico, vai como dono de supermercado, vai como padeiro, mas faça com alegria, lembra? Você vai se realizar assim. As frustrações ou erros são ocultados. Então, na maioria das vezes, a vida digital nos educa para a virtude da humildade. Não nos educa, né? A vida digital não nos educa para a humildade. É só ostentação, né? Ostentar. Se um homem estiver sob a influência da raiva, sua conduta não será correta. Não tome decisões quando estiver com raiva. Não faça isso. Não, eu não posso falar o que vai dar, mas vai dar muito ruim. Né? Por exemplo, tomar a decisão de discutir com a fila do caixa do mercado, naquele dia que o mercado está lotado, só vai piorar o resultado. Porque você está com raiva. E quando a gente está com raiva, gente, a gente perde o senso, perde a noção. Né? Se a gente está vendo esse mundo da pós-pandêmico, que tudo que o ser humano tinha de ruim veio para fora, né? Uma reação até inconsciente, né? Todo mundo abriu a caixinha da ferramenta das piores coisas que veio para fora. É porque nós estamos acuados, com raiva. Né? Então, se você tiver com raiva, não tome decisão. Não tome a decisão de conversar com o cônjuge se você está com raiva. Porque não vai ser conversa, vai ser discussão, vai ser agressão. Não tome a decisão de conversar com o filho, com o neto, se você está com raiva. E não tenha vergonha de ter raiva, porque raiva faz parte do ser humano. Agora, é importante que você saiba lidar com você mesmo. Então, opa, eu tenho que te falar isso, mas agora eu não vou falar porque vai piorar o relacionamento. Vai piorar a situação no ambiente de trabalho. A raiva é a barreira para o bom senso e a razão. Né? Ainda mais nessa época, né, de discursos de ódio. Né? Falta o quê? Bom senso. As pessoas já não agem racionalmente. Né? A dica é refletir antes de agir. Agora, mesmo assim, você vai dar umas mancadas. E você deve ter a humildade, Confúcio fala, opa, desculpa, olha, Miriam, eu pisei na bola. Eu não quis falar aquilo, mas eu falei. Né? Desculpa, eu me arrependi. Pronto. É ter a humildade de reconhecer. Não deu certo. Né? Volte lá e repare. O homem que move uma montanha começa com as pequenas pedras. E a montanha é essa que você quer remover. A primeira coisa que você tem que pensar, você tem um problema? Estabeleça, então, objetivos para pequeno, médio e longo prazo. Não adianta você querer resolver tudo junto ao mesmo tempo, porque você não vai ter equilíbrio. Da pedrinha lá que eu mostrei. Então, ele está dizendo assim, primeiro, esclareça o objetivo. Que montanha eu quero mover? Que obstáculo? O que eu tenho que resolver primeiro? Primeira coisa. Se você tiver consciência e clareza disso, conseguirá movê-la. Agora, se não, você vai ficar, ora pega uma pedra, ora pega outra, e não move nada. E não constrói nada. Primeiro, descubra aonde você deseja chegar.
Crie um projeto para a sua vida. Crie objetivos a serem atingidos a pequeno, médio, longo prazo. Qual a razão de ser desse projeto, desse objetivo? Por que você o quer? Qual a razão do que você faz? Por que você está fazendo essas coisas? Por que você está agindo assim? Qual a razão de agir dessa forma? Nas mínimas coisas. Ora, muitos passam pela vida sem entender isso. E é triste, porque não entenderam o sentido da vida. A vida passou e o cara não entendeu. Isso é lamentável. Ele só passou. A gente está aqui para viver. E viver é um emocional, é erros e acertos, é tropeços, né? É cabeça erguida, cai de novo, levanta de novo. Né? Os objetivos têm que ser estabelecidos, eu tenho que buscar esses objetivos, mas sem abrir mão dos princípios básicos de uma convivência humana e fraterna. Poderíamos estar bem melhor se seguíssemos esses princípios. Desvenda, né? Desvende isso, né? Tire a cortina de fumaça e comece a carregar as pedras visando seus objetivos. Estudar e não pensar é um desperdício. Pensar e não estudar é perigoso. Então, galera, muitos estudam desacompanhados da reflexão, deixando de aproveitar profundamente aquilo que estudam. Ao estudar, dê atenção aos conceitos, às teorias. Não deixe de ler bons autores. Use o seu estudar na sua amplitude. Né? É comum a gente ver pessoas vendendo práticas, faça isso, faça aquilo, porém ignorando teorias. Isso é perigoso. Isso é profundamente perigoso. Precisamos de um equilíbrio harmônico entre a teoria e a prática no saber. E eu vou abrir os comentários terminando assim. A virtude é mais para o homem do que a água ou o fogo. Confúcio vai dizer, já vi homens morrerem por pisar na água e no fogo, mas nunca vi um homem morrer por trilhar o curso da virtude. A virtude não é deixada sozinha. Quem a pratica terá vizinhos. Terá com quem partilhar essa virtude. Terá vizinhos. O caminho da vicissitude nos leva à perdição, enquanto a virtude nos conduz à perfeição. Uma virtude atrai outras. Eu sendo virtuoso com a Miriam, com a Cecília, com a Luciana, elas também serão comigo. Né? Olha que bacana, gente. Olha, fico até arrepiado. Maravilhoso isso. O mundo poderia ser tão melhor, né? Tornando virtuoso. E, igualmente, atraímos outras pessoas virtuosas. Ufa! Nossa, fiquei emocionado agora. Vamos lá. Vamos abrir para as considerações do povo aí. A Malu que chegou hoje, Malu. É assim que rola a coisa. O que você achou? Pode abrir o microfone. Abrir, né? Eu achei interessante e fico me perguntando, né, quão diferente pode ser um povo, já que Confúcio como você falou, né, um guia espiritual mais importante até hoje, né, na China, e sob todos os aspectos, né, social, moral, político, e quão diferente pode ser um povo de um povo como o nosso,
que é tão diverso, né? Porque a China tem tem 2 bilhões, 300 milhões de habitantes, né? E são todos chineses, e a gente aqui, né? Nós somos oriundos de tantas nacionalidades, né? Somos um povo tão diverso, e quais são os nossos guias, né? E aí nós temos os católicos, os evangélicos, mas nós não temos, como povo, um guia espiritual, vamos dizer assim, como Confúcio foi para os chineses. E, então, eu assim, pergunto, até que ponto esses ensinamentos estão presentes na cultura chinesa atual? Eu respondo da seguinte forma: concordo com você, e está tão presente na cultura chinesa. É, Você vê, a China é a economia que mais cresceu nos últimos 20 anos. Então, quando você vê a forma de trabalho coletivo, é lógico que é um Estado autoritário, tá? Sim. Não vamos mascarar, né? Mas a ideia, principalmente nas aldeias, de solidariedade, de equilíbrio, de harmonia, faz com que o povo se engaje num projeto nacional. Num projeto nacional, lembra dos objetivos? A médio, grande ou pequeno espaço, né? Tempo, né? A pequeno, médio e longo tempo, né? Eles estão se preparando para isso há mais de 20 anos. Né? Quer dizer, então, é de uma tradição oriental, e não é só a China. Né? A cabeça do Oriente é diferente. Né? Nós ficamos muito naquele racionalismo iluminista europeu do século XVIII. Né? Estamos perdendo, né, a condição de viver em comunidade. Né? De repente eu falo, Malu, se você pegar a ancestralidade indígena, por exemplo, tem saberes muito parecidos sem nunca terem tido contato. Né? Então, nós temos, sim, pessoas, mas essas pessoas não têm visibilidade. Né? Essas pessoas são ofuscadas, né? Porque elas mudariam e mudam a forma de entender a vida de cada um. Então, essa é uma outra questão que a gente pode abordar lá na frente. Né? Nós tivemos grandes personagens com propostas humanistas. Né? Nós tivemos grandes personagens semelhante a Gandhi, a Mandela, na nossa história. Né? Acontece que essas pessoas foram ofuscadas, porque elas propunham uma forma de vida diferente da que nós temos. E para alguns, essa forma de vida diferente não interessa. Por isso que elas foram ofuscadas. Mas a gente vai voltar nesse papo. Rosana, algo a acrescentar? Vamos lá, Rosana. Primeira vez também, Rosana? Está com dificuldade do áudio. Cecília, beleza? Oi, nossa, que maravilha! Pena que eu perdi um pouco. Mas Mas, tá gravado no YouTube, ai, eu né, vou ver Luciana? então. Está gravado no YouTube. Ah, Aí depois você perfeito. dá uma rodadinha Tá, lá, se vê. É a primeira obrigada. vez que eu tenho você no Aham, ambiente, sim, tudo bem? tudo. Adorei, viu? Parabéns. E Você eu já queria. conhecia nosso bate-papo? Não, não. Não? Está começando Quando eu agora vi o conosco. título, assim, me despertou, assim, volta para casa logo para você ver, volta logo. Aí eu usei Legal. a internet na rua, mas na rua é difícil, né? Mas deu certo um pouco, Deu graças a certo. Seja bem-vindo, então, venha sempre. Deus. Deixa Obrigada. eu, antes de passar a palavra para a Miriam, eu segui esses livros aqui. Ó. A História do Pensamento Chinês, da editora Vozes, a minha edição é de 2008. E Confúcio, os saberes, né, as frases deles estão num livro que foi de tradução
eu tenho lá de 2012, os analetos, né? Analectos. Então, são as frases, né, do Confúcio. Eu indico para vocês, quem quer aprofundar, né? A ética, segundo Confúcio, tem 56 minutos. Né? Você encontra na Nova Acrópole de Brasil, né? Escola Internacional de Filosofia, é um vídeo no YouTube. Né? São 50 minutos, 1 hora mais ou menos, de duração. Esse vídeo é de 2016. Para uma introdução ao pensamento de Confúcio, é muito bacana.